Fala galerinha, tudo bem? Vamos começar a trabalhar a estequiometria de agora em diante. A gente sabe que a estequiometria é um capítulo muito importante, não é? Ele vai dar sustentação a tudo que a gente for trabalhar envolvendo relações de proporção. Não só no capítulo de estequiometria, mas em soluções e quaisquer outros capítulos onde a gente tem que fazer qualquer continha. É a estequiometria que vai me dar essa habilidade. Combinado? O que a gente estuda essencialmente no capítulo de estequiometria? As relações de proporção, não é? Que as espécies ali que participam de um dado processo guardam entre si. Então eu posso fazer essa relação de proporção entre os reagentes, entre os produtos e entre os reagentes e produtos, tá? Quando a gente vai trabalhar com um problema envolvendo estequiometria, a primeira coisa que eu tenho que ter habilidade em fazer é de interpretar e extrair os dados fornecidos por uma equação, que de cara tem que ser balanceada, não é? Então isso é importantíssimo para a gente e é o que a gente vai aprender exatamente agora, tá? Então nós vamos aqui trabalhar com leitura, né? Ou podemos dizer aqui interpretação das equações. E essas equaçõezinhas, ora a gente tem que montar, pode ser que o problema exija isso da gente, mas pode ser também que eu já tenha essa equação pronta e simplesmente tenha que, no máximo, fazer um balanceamento, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui em cima de exemplos, porque a estequiometria, gente, em termos de conteúdo, tá? É isso aqui, não tem quase nada, não é? É pouquíssima coisa em termos de conteúdo, mas não é um capítulo muito vasto, a gente sabe que infinitas formas de cobrança podem aparecer, tá? Então, vamos lá, aqui, ó. Primeiro exemplo, para a gente, né, destrinchar isso aqui melhor. Vou pegar CH4 mais O2, tirando CO2 mais água. Quando eu trabalho com uma equaçãozinha como essa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é balanceá-la, tá bom? Esse balanceamento eu já vou fornecer. Vai ficar aqui pra gente 1, 2, 1 e 2, ok? E o que esse balanceamento fornece pra gente, né? Esses números verdes, eles são chamados de coeficientes estequiométricos, né? Eles são utilizados aqui para que a gente tenha ali as relações de proporção obedecidas. E essa relação de proporção, ela é dada em massa, tá bom? Quando eu bato o olho numa equaçãozinha, esses coeficientes fazem com que a quantidade, né, de átomos e de um dado elemento do lado esquerdo e do lado direito sejam absolutamente iguais. Eu não posso ter um carbono no reagente e ter 2 carbonos no produto. De onde que esse carbono surgiu? De onde ele veio? Isso não é possível, tá bom? Então, obrigatoriamente, né, o balanceamento ele vai servir para que eu obedeça a essa regra. E esse número, né, verdinho, que é o coeficiente estequiométrico, ele de cara já me dá quanto em mol da minha espécie está presente, da minha espécie está reagindo ou está sendo produzida. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos tirar aqui em termos de informação é esse mol, tá bom? Então nós temos aqui, ó, 1 mol de CH4, né, reagindo com 2 mols do O2, né, produzindo 1 mol do CO2 e 2 mols de água, tá bom? Então, esse coeficiente ele me dá quanto eu tenho da espécie em mols, tá bom? Agora, eu posso e devo fazer para todas essas substâncias um cálculo de massa molar, não é? E para isso a gente vai à tabela e extrai os valores de massa ali presentes para cada um dos elementos, tá? Então, por exemplo, o CH4. O CH4 é um conjunto, tá? Ele é formado por um carbono e 4 hidrogênios. Então, se eu quiser calcular a massa desse CH4, eu vou ter que pegar a massa do carbono, né, e somar
com 4 massas dos hidrogênios, porque são 4 hidrogênios aqui. Então, eu vou à tabela e extraio esses dados. Simples assim. O carbono tem massa 12, ok? O hidrogênio tem massa 1. Só que são 4. Então, 4 vezes 1. Né? E aí, na hora que eu somo isso tudo, eu tenho 16, né, aqui de massa. Tá bom? Tratando-se de mol, gente, nós vamos utilizar essa unidade de massa como o grama. Tá bom? Então, tratando-se de mol, nós vamos ter aqui o grama como unidade de massa. Então, para o CH4, eu tenho 16 gramas a cada mol dele presente, tá bom? Então, esses dados a gente pega da tabela periódica ou eles são fornecidos pela questão, tá? Caso a prova não tenha tabela, o Enem não tem tabela, mas a questão ela te dá os dados de massa, tá? Ninguém tem que decorar não, para com isso. Então, aqui a gente calcula a massa do CH4 é 16, então eu posso dizer aqui, ó, que 16 gramas de CH4, né, reagem com, aí eu vou para o oxigênio, né, esquece o coeficiente, tá? Primeiro calcula a massa do O2, ok? Do que está em preto aqui, ó. Quando eu calculo a massa do O2, o oxigênio é 16 vezes 2, 32, tá? Então, o oxigênio aqui, ó, ele tem massa 32, ok? Só que são 2 mols. E aí eu vou pegar essa massa calculada e vou multiplicar pelo 2, simples assim. Então, você calcula a massa do que está em preto e depois você multiplica pelo que está em verde, que é o coeficiente, tá? Então, quando a gente fizer isso, nós vamos achar aqui 64 gramas. O CO2, basta calcular, porque aqui é 1 na frente, vai dar 44. E da água, né, vai dar 18 vezes 2, 36. Deixa eu apertar aqui para eu poder usar esse espaço aqui embaixo daqui a pouquinho para fazer uma coisa. Ok. Aqui, gente, eu percebo uma relação importantíssima, né, da lei de conservação de massa. Né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aquela coisa errada toda. Né? Se eu pegar aqui, ó, 16 mais 64, isso vai dar 80. Se eu pegar 44 mais 36, isso também vai dar 80. O que eu acabo de enxergar? Que a soma da massa dos reagentes tem que ser igualzinho à soma da massa dos meus produtos. Tá? Por quê? Por um simples motivo. Não é? As reações químicas, elas são rearranjos, reorganizações de átomos. Então você separa os átomos, recombina, gerando coisas diferentes. Mas você não desaparece com um dado átomo, não é? Ou você não aparece átomo, não é? Do nada, ok? Então, obrigatoriamente aqui, a soma das massas em ambos os lados tem que ser absolutamente a mesma. Muito cuidado, gente, porque essa lei ela é válida sempre para a gente, sempre válida, tá? Em alguns casos, você não vai conseguir evidenciá-la. Eu não vou conseguir perceber essa relação, mas ela é sempre verdadeira, tá bom? Quando eu não vou perceber, Cris? Em 2 casos muito clássicos. Quando você agrega massa que antes não estava sendo mensurada, por exemplo, por uma balança, que é um instrumento de medição, ou quando você perde massa e essa massa não pode ser mensurada pelo instrumento. Normalmente, gente, envolvendo gases. Por exemplo, não é? 2 casos muito clássicos. Se eu tiver uma folhinha de papel e queimar essa folha de papel, não é? Transformando aquele papel em cinzas, não é? Esse papelzinho, gente, ao ser queimado, ele vai produzir CO2 e vai produzir água, ambos no estado gasoso, tá? E aí, ao queimar esse papel, se ele estiver sobre uma balança, se o CO2 e a água gasosos vão ser produzidos, eles vão sair do meu sistema. Então, a balança vai medir uma diminuição de massa, parecendo que a lei não é observada, mas ela é. É porque o gás está escapando e eu não consigo mensurar a sua massa, tá bom? Um outro caso muito comum é você ter, por exemplo, um metal qualquer, e aí vamos pensar no ferro, por exemplo, né? E ele vai ser enferrujado, vai ser oxidado. E para isso acontecer, ele reage com o oxigênio que estava no ar. Então, esse oxigênio que está no ar, você não está medindo a massa dele na balança.
Mas quando esse oxigênio reage com o ferro e gera, né, o óxido de ferro ali, a massa desse oxigênio passa a ser mensurada pela balança. E aí parece que a massa aumentou no processo, tá? Não. A lei, ela é sempre válida. É porque antes eu não conseguia medir ali a massa do oxigênio que entrou, nem no caso do papel eu consigo medir a massa do gás que foi embora, tá bom? Então fiquem espertos porque isso vai aparecer e já apareceu 1000 vezes, ok? Então tá. Segunda forma da gente ler, usando massa. Então já sabemos ler em mols, sabemos ler em massa. Agora, eu posso ler também isso aqui, gente, em número de moléculas, não é? Todos os compostos aqui são moleculares, né? E o que nós sabemos? Que 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 unidades de qualquer coisa, ok? 1 mol corresponde a isso. 6,02 vezes 10 a 23 unidades, tá bom? 1 mol de caneta, 1 mol de pessoas, 1 mol de moléculas, tudo indica que você tem exatamente essa quantidade. E esse mol, não é? Por ser um número monstruosamente grande, você pode trabalhar com múltiplos dele, né? E com frações dele também, sem que você perca, né? Ali a possibilidade de analisar uma amostra, tá bom? Então, aqui, quando eu digo que eu tenho 1 mol de CH4, eu estou te dizendo que eu tenho essa quantidade de moléculas de CH4. Então, se eu tenho aqui 1 mol, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Aqui eu vou abreviar, tá bom? Se eu tenho aqui 2 mols do O2, quer dizer que eu tenho o dobro desse valor em moléculas. Então, 12,04 vezes 10 a 23. Então, aqui eu tenho 12,04 vezes 10 a 23 moléculas. E a mesma coisa do lado de lá. 6,02 vezes 10 a 23. E aqui, 12,04 vezes 10 a 23 moléculas. Ok, oi. Eu posso cortar esse 0,2? Ah, pode. Não vai fazer muita diferença para a gente nos exercícios, não. Principalmente se for um exercício fechado, tá bom? Agora, numa questãozinha aberta, é importante que a gente deixe esse 6,02, a não ser que a questão te diga. Considere que 1 mol são 6 vezes 10 a 23 unidades, tá bom? Legal. Agora, aqui também há a possibilidade de eu informar quanto eu tenho de uma dada substância usando-se de uma outra relação, tá? Na CNTP, que seria aqui 0 graus Celsius e 1 atm, tá? Nessas condições, ok? Se eu pegar 1 mol de um gás, qualquer gás, tá bom? Não interessa se as moléculas são grandes, se são pequenas, não interessa se é monoatômico, poliatômico, não é? A estrutura que está ali dentro, não interessa. Se você pegar 1 mol de um gás qualquer, né, na pressão de 1 atm a 0 graus Celsius e colocar dentro de um balão, esse mol gasoso ele vai ocupar 22,4 litros, tá? Ele vai exercer, né, força de pressão sobre as paredes desse balão até que 22,4 litros sejam ocupados por ele, tá? Gente, isso é uma constante, tá bom? Volume molar de um gás é de 22,4. Então, a cada mol você vai ocupar exatamente esse volume, tá bom? E trabalha-se a partir dessa constante, a proporcionalidade. Se forem 2 mols é o dobro, se for meio mol é a metade desse volume, tá bom? E esse volume, guardem, as questões não vão informar no geral, tá bom? Então, 1 mol de gás, sempre esse volume pra gente. Como? Aqui no meu problema, né? Eu tenho todos os componentes gasosos, aí eu posso expressar o volume molar, só para gases, tá bom? Então, se eu tenho aqui 1 molzinho, nós temos, nesse caso, aqui
22,4 litros de CH4. Aqui são 2 mols, então eu dublo. 44,8. Aqui 22,4 e aqui 44,8. Ok? Então, gente, muito cuidado, tá bom? A relação que eu te falei de conservação, ela é analisada em massa, tá bom? Então, a massa dos reagentes se conserva quando você analisa tudo isso, ok? A massa dos reagentes e produtos, né? Aqui, o que eu quero que vocês entendam e compreendam ao trabalhar a estequiometria? Fiquem muito espertos, porque eu posso, primeiro, ao analisar essa coluna, perceber que eu posso te dizer quanto existe de uma dada substância de diversas formas diferentes. Se eu te disser que eu tenho 1 mol do CH4, eu estou te dizendo que eu tenho 16 gramas dele, que seriam 6,02 vezes 10 a 23 moléculas dele, que seriam 22,4 litros sendo ocupados por esse gás na CNTP. Ou seja, tudo que está numa coluna diz quanto eu tenho daquela substância, de formas diferentes, ok? Então, se eu te disser que eu tenho 1 mol de CH4, são 16 gramas. Se eu te disser que eu tenho 2 mols do CH4, são 32 gramas. Tudo é proporcional. Não só o número de mols, mas todas as outras formas de representá-lo, tá? E é isso que eu tenho que começar a sacar para qualquer composto, né, em um dado processo. Então, sempre calculem, a princípio, quanto você tem em 1 mol, ok? E depois você faz proporcionalidade, né? Por exemplo, se eu pegar o CH4 e quisesse brincar com ele, não é? O que nós sabemos, por exemplo? Ó, vou pegar o CH4 aqui só para a gente brincar. Se eu tiver 1 mol dele, 1 mol de CH4 são 16 gramas. Calculamos, não é? Imaginem que num problema lá eu estou brincando com 3,75 mols. Eu queira, por exemplo, descobrir a massa disso. É só fazer uma regra de 3. Então, 3,75 vezes 16. Olha lá, isso vai dar 60. Então, eu teria 60 gramas. Ok? De CH4. Então, vai ser muito comum nos problemas, muitas vezes, eu ter que transformar mol em massa. Extremamente comum, não é? Basta sempre que eu tenha calculado primeiro quanto, não é, 1 mol daquela espécie tem de massa. E aí qualquer outra relação eu posso fazer a partir daí. Descobrir qual é a massa, né, de um dado número de mols, mas descobrir também quantos mols tem numa dada massa, ok? Então, nesse caso aqui, 3,75. Então, essas relações de proporção, elas vão ser extremamente estudadas na estequiometria, tá bom? Então, a gente vai encontrar muito isso nos exercícios. Agora, o que eu preciso me atentar muito? Gente, vocês estão percebendo que existem infinitas formas de eu ler essa equaçãozinha? Olha aqui, eu posso te dizer que 1 mol de CH4 reagiu com 2 mols do O2. Posso. Ok. Mas eu posso te dizer que 1 mol do CH4, né, reagiu com 12,04 vezes 10 a 23 moléculas do O2. Posso. E eu estou te dizendo a mesma coisa, só que usando unidades o quê? Diferentes. Eu posso te dizer que 22,4 litros do CH4 reagiram com 64 gramas do O2. Posso. Que produziram 1 mol do CO2 e que produziram 36 gramas da água. Ou seja, eu posso ler essa equação de infinitas formas diferentes, né? Não infinitas, mas muitas, sem que eu perca ali, né? Independentemente de como expresse quanto existe daquelas substâncias, sem perder informação nenhuma, tá?
Claro, se uma questão está me dando os dados em massa, está me pedindo os dados em massa, por exemplo, eu não preciso muitas vezes fazer a leitura em volume, não é? Então o que a gente vai ter que desenvolver para trabalhar os exercícios é exatamente essa habilidade de focar exatamente no que as questões querem para agilizar nosso processo. E estequiometria, gente, do fundo do coração. Ninguém aprende ou ninguém desenvolve a estequiometria sem fazer exercício, porque ela depende de uma habilidade que é sua. Infelizmente não é nossa, minha, né? Que é interpretação, ok? E essa habilidade de interpretar um problema, né, e buscar um caminho para resolvê-lo, isso vai depender de como você enxerga as coisas. Então, por isso que a gente tem que treinar e se dedicar bastante, beleza? Então, até a próxima aulinha, tem muita coisa para a gente brincar ainda.